Irmãos e irmãs, boa noite. Tudo em paz? Que bom, que ótimo. Todos animados? Então vamos estudar. O ânimo é o primeiro passo para o estudo. Sem ânimo, não há trabalho. Sem ânimo, não há progresso. Sem ânimo, não há evolução. Vamos iniciar o nosso estudo, que está aqui no Evangelho, e que Jesus nos ensinou, isso está em Mateus 7, quando ele diz assim: buscai e achareis, pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Ele começa assim. Aí ele, percebendo que os discípulos não entendiam direito, ele usou um exemplo mais próximo. Se nós, que somos maus, os nossos filhos nos pedem pão e nós não damos pedra, quanto mais o Pai Celestial. Tudo aquilo que nós pedirmos para Ele, Ele nos ofertará. Com esse ensinamento, nós nos sentimos com muito ânimo, não é isso? Nos sentimos fortes, nos sentimos animados, porque sabemos que aquilo que nós pedirmos, nós teremos. A porta que nós batermos se abrirá. Mas a gente sabe que nem tudo aquilo que nós pedirmos, nós teremos. Então parece que existe uma longa distância entre o que está na teoria e o que está na prática. Vamos encurtar essa distância nessa noite. Vamos ver como é que nós precisamos, o que é que nós precisamos fazer para aproximar a teoria da prática. Vamos começar com um exemplo. Um grande empresário brasileiro começou a exportar sapatos. E ele enviou para a Índia, para regiões diferentes, um para o norte da Índia, outro para o sul da Índia. Enviou executivos para que eles pudessem estudar aquele território, aquele ambiente, e verificasse se aquela região teria um futuro promissor, se seria possível aumentar a sua demanda, a sua fabricação de sapatos para exportar para a Índia. Alguns dias depois, ele recebeu um fax, não tinha internet ainda, recebeu um fax do primeiro executivo que dizia assim: nem precisa começar a produção. Aqui não se usa sapatos. Então, nós não teremos um mercado. Poucas horas depois, ele recebeu um outro fax do outro executivo que dizia assim: pode começar a comprar couro, sola, cadarço, porque aqui não se usa sapatos ainda. Olha a diferença dos dois. Um viu o obstáculo como sinal para parar e até dar um passo atrás. O outro viu o obstáculo como oportunidade de crescimento e de prosperidade. A partir desse raciocínio, então, nós já temos um ponto importante. O nosso buscar, o nosso pedir, o nosso bater na porta, depende de um fator muito importante. A visão que nós temos daquilo que nós queremos. Ora, então é possível raciocinar que muito do que nós conseguimos, muito do que nós conquistamos, tem a ver, sim, com o nosso ânimo, com a nossa boa vontade, como diz Emílio, com o nosso desejar profundo, se inspirando em um cantor conhecido. Então, meus queridos, vamos tentar entender o que é que o Evangelho nos traz, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, para funilarmos um pouco esse raciocínio, porque a nossa motivação depende também do nosso grau de entendimento, não é isso? Então vamos estudar para entender. Segundo ponto. Quando nós falamos em buscar e achar, pedir e obter, bater e abrir, e quando Jesus nos diz que a nossa essência é boa, que nem nós que somos maus, quando o filho nos pede pão nós damos pedra, quanto mais Deus,
que é espetacular, é fantástico, é maravilhoso e nos dá muitas oportunidades, ele quis nos dar, basicamente, duas opções de encontrar aquilo que nós queremos. A primeira, a explicação está no Evangelho, é a visão terrena. A segunda é a visão moral ou visão espiritual. Então, vamos entender a primeira visão. Dentro da visão terrena, quando Jesus diz, busque, vá atrás, anime-se, levante-se, bata a porta, ele estava falando da lei do trabalho. A lei do trabalho é uma lei, não tem como fugir dela. Cedo ou tarde, nós teremos que fazer algum tipo de trabalho, seja trabalho espiritual, seja trabalho material. Provavelmente, no decorrer da nossa vida, nós teremos que fazer, sim, muito trabalho material. Afinal, nós estamos num planeta de provas e expiações, não é isso? Então, vamos lá. Pela lei do trabalho, e Kardec deixa isso bem claro, pela lei do trabalho, nós conseguimos fazer com que as nossas energias mentais e físicas entrem em ação e se transformem em um processo, e do decorrer desse processo nós progredimos. Isso fica bem claro. Opa, ótimo. Então significa que o trabalho é mais ou menos como uma escada que eu utilizo para progredir, para evoluir. E não é isso que nós queremos? Muito bem. Mas a partir do momento que nós consideramos que é o trabalho que põe em ação as nossas forças físicas e as nossas forças mentais, poderíamos perguntar, mas e as crianças? As crianças não trabalham? E as pessoas com deficiência? Elas não evoluem? E aquelas pessoas que fazem constantemente um trabalho apenas intelectual? E as que só comandam? As que só supervisionam? Existe alguma diferença entre aquele que trabalha na gerência e aquele que coloca a mão na massa? Entre o engenheiro e entre o pedreiro? Entre os dois trabalham. Dos dois, qual evolui mais rápido? Bem, acontece que eu vou voltar de novo àquele raciocínio de origem. A visão que nós temos do trabalho, a visão que nós temos daquilo que nós queremos, fará toda a diferença. É possível perceber que essa visão nossa sobre o que esse trabalho fará de mim, ou o que eu conquistarei por meio desse trabalho, faz a diferença quando eu penso, quando eu trago em mente algum tabu em relação ao trabalho. Vamos voltar ao tempo um pouquinho para nós entendermos algumas coisas. Não faz muito tempo, a visão, e até em Gênesis, a visão que as pessoas tinham do trabalho era uma visão preconceituosa, era ou não era? Olha só, até Adão, a primeira instrução que ele recebeu depois que ele saiu do paraíso, qual foi? Com o suor de teu rosto sustentarás a tua casa, terás que trabalhar, ou seja, castigo. Olha, porque antes ele vivia no paraíso, ele só precisaria se levantar e ir atrás do alimento. Se nós tomarmos isso ao pé da letra, e nós não faremos isso, mas se tomarmos ao pé da letra, é o primeiro passo para nós sermos preconceituosos em relação ao trabalho. E achar que o trabalho é algo ruim, que é algo negativo. E ficar triste porque está chegando a segunda-feira. E torcer para chegar logo a sexta-feira. E torcer para entrar logo de férias. E torcer para não ter que trabalhar. Então, vamos entender uma coisa. Inúmeras noções históricas nos alertam para esses tabus inconscientes que nós temos em relação ao trabalho. Um outro exemplo. Nós não temos aquela visão de que os nobres não trabalham com as mãos. Quem trabalha com as mãos são os inferiores, não é isso? Que tocam em objetos sujos, que carregam aquilo que é pesado. Quem trabalha mais? Aí nós pensamos o seguinte: as coisas mudaram. Trabalhar com as mãos
não é mais um serviço inferior. Afinal, se alguém trabalha o tempo todo no computador, ele não está trabalhando com as mãos? Mas então vamos pensar assim. Se existe essa diferença, essa classificação dos trabalhos, o que diferencia então o engenheiro do pedreiro? Por que o salário de um é maior que o salário do outro? Se o pedreiro, às vezes, despende uma força muito maior do que o engenheiro? A resposta é simples. Qual foi a motivação que levou o engenheiro a ser engenheiro e o pedreiro a ser pedreiro? Vocês podem dizer, Marisley, muita calma, que existem muitos fatores envolvidos, questões sociais, herança de pais, muita calma. Mas vamos supor que os dois tenham nascido em condições iguais. O preparo do engenheiro, o preparo prévio, o trabalho intelectual, o estudo, os anos de faculdade, é que fazem toda a diferença, e isso não é surpresa para ninguém, isso é óbvio. Opa, então já temos uma segunda dica. Pelo trabalho nós evoluímos, primeira, mas pelo estudo nós potencializamos a nossa evolução. Ora, quem vai colocar o tijolo faz um tipo de trabalho. Quem vai determinar onde o tijolo será colocado também faz um tipo de trabalho. Mas um fez um trabalho intelectual muito mais apurado do que o outro. Os irmãos devem conhecer muito bem a história da construção, de uma construção, onde perguntaram para um pedreiro: o que é que você está fazendo? Estou terminando de construir essa parede. E perguntaram para o outro: o que é que você está fazendo? Eu estou construindo uma catedral. Então, meus irmãos, vejam que a visão que nós temos a respeito daquilo que nós fazemos é o que faz toda a diferença. Então, nós podemos então atuar tanto quanto um varredor de rua, quanto um político influente. O que fará a diferença no nosso progresso será a forma como em quem nós nos transformamos no decorrer desse trabalho. Bom, os espíritos também orientam e instruem, num segundo passo, que o trabalho faz com que a humanidade passe da infância para a juventude. Então, existe uma sequência global, uma sequência gigantesca, que faz com que a humanidade evolua em grupos. Então, na infância da humanidade, realmente a gente poderia associar isso à época, em que Adão vivia no paraíso, onde a única preocupação do homem era se alimentar, cobrir-se, ter um local onde dormir, uma moradia, e livrar-se dos inimigos, sejam esses animais ou humanos. Será que ainda existem pessoas que vivem na infância, nessa fase da infância da humanidade, que se levantam de manhã e só se preocupam com essas três coisas? Com a alimentação, com a moradia e com o livrar-se dos inimigos? É possível. Mas então qual seria a segunda etapa? A etapa jovem da humanidade. Se não há mais essa preocupação, a etapa jovem seria justamente aquela em que o indivíduo estuda maneiras de se encontrar melhor o alimento, de aperfeiçoar o alimento. A etapa onde o ser humano busca estratégias para aperfeiçoar a sua moradia, para melhorar o seu transporte e também, não só para se livrar dos inimigos, mas para não fazê-los. Existem pessoas que ainda estão nessa fase adolescente, jovem. Mas os irmãos precisam perceber que nós evoluímos bastante desde esse processo. Olha só, se no passado a única preocupação era o alimento, a vestimenta, a moradia e livrar-se dos inimigos, não existia muita preocupação com os estudos. E se os irmãos perceberem bem, houve um avanço nas escolas, nas universidades, de alguns séculos para cá.
poucos séculos para cá, onde nós avançamos em termos de ciência, em termos de pesquisa. Mas quer dizer, então, que o sujeito que só estuda, ele trabalha? Trabalha. O pesquisador está trabalhando para o progresso da ciência. Se bem que existe... Calma também, porque existem pessoas que estudam, graduação, especialização, mestrado, doutorado, 10 pós-doutorados, para não trabalhar de jeito nenhum, porque ele gosta de estudar. Conhecem alguém assim? E vive tranquilo, como bolsista da CAPES, PIBIC... Tranquilo, não tem problema. Sua hora chega. Desculpa aí se eu apontei para alguém. Não, apontei não. Mas tudo bem, tá? Está auxiliando no avanço da ciência. Eu gosto muito de estudar. Mas você chega a um ponto que você tem que começar a produzir também, né? Parar de ficar só na bolsa do pai ou na bolsa do governo. Vá devolver isso antes que você esqueça. Está na hora. Parabéns aos doutores aí. Os meninos hoje estão chegando ao doutorado com 26 anos. Falei, como assim? Que rapidez é essa? 26, 27 anos. Parabéns. Mas essa forma de fazer com que a humanidade progrida por meio da ciência é a segunda etapa da humanidade. É a fase jovem. Percebam que nós ainda temos muito a caminhar para chegar na fase adulta. Se nós começarmos a observar a contribuição desses cientistas para o avanço da humanidade, o trabalho deles, nós vamos perceber que o mundo mudou muito. Muito se melhorou, muito se aperfeiçoou. Poderíamos citar aqui só algumas grandes invenções que ajudaram no progresso da humanidade, que provavelmente você tem aí uma grande invenção no seu bolso e você nem conheça a história de como ela começou. Olha uma grande invenção que alavancou a outra, o telégrafo. Do telégrafo surgiu depois o telefone, do telefone... Olha aí, nós temos aí hoje o celular, né? E tem gente que não vive sem o celular. Fica sem a necessidade básica, alimentação, mas não fica sem olhar se tem alguma mensagem no WhatsApp. Está almoçando, prato de cá, celular de cá, blum, blum, né? Barulhinho. Então, tudo bem, faz parte do processo. Não é? As crianças hoje, bebezinho de 2 meses, começa a chorar, você mostra no celular e para, e olha, quer pôr o dedinho. Ele já sabe passar o dedinho, assim, ó, 2 meses de idade. Ótimo, é o progresso da humanidade, eles já vêm preparados. E começou com o telégrafo. Então, meus queridos, se nós observarmos determinadas invenções que, a princípio, a pessoa pensou que nem teria muita utilidade, foi o comecinho de uma grande invenção. Olha o raio-x, né? Pessoas morreram por causa disso, por causa do início do desenvolvimento do raio-x, mas depois, olha o que nós temos hoje, a ultrassonografia, né? Temos a ressonância magnética. Daqui a pouco nós teremos uma máquina para ultrapassar os nossos pensamentos e ver o que o espírito pretende na próxima encarnação. Tá, vamos deixar isso para depois, né? Por agora, acho que não vai sair, não. Olha o que Ford fez, Henry Ford. Criou 2 coisas interessantíssimas. Uma foi ótima, a outra eu não sei. O carro popular, fácil, né? O primeiro carro popular foi criado por Ford. Só que para que ele conseguisse fazer essa proeza, ele teve que desenvolver a linha de produção, né? A linha de produção. Com isso surgiram os sindicatos, as grandes indústrias se desenvolveram e hoje você consegue ser um consumista quase compulsivo, porque as máquinas continuam produzindo e alguém precisa comprar. Como as pessoas não têm tantas necessidades, a mídia cria necessidades para você, não é? Não é verdade? E assim sucessivamente, né? Os satélites artificiais, como esses satélites nos auxiliam, né? Começaram com ondas e hoje o telescópio Hubble já até aposentou, né? Deu para a gente perceber o que existe de diferente aí no universo. Não nos sentimos mais tão sós. E poderíamos enumerar muitas aqui, mas tem uma coisa importante para a gente falar, agora que nós já entendemos que nós precisamos trabalhar.
trabalhar tanto fisicamente quanto mentalmente. Se bem que o nome preguiça agora mudou. Estou acumulando energia. Já viram gente falar? Não estou com preguiça, não, estou acumulando energia. E a energia se acumula? Não se acumula, né? Mas você pode conseguir com a pilha é ter alguns metais que vão, se você ligar 2 polos, aí vai funcionar. Mas vamos lá. O primeiro passo para nós sabermos se nós estamos passando da fase da juventude para a fase madura da humanidade, para atingirmos esse progresso, é como nós nos avaliamos. E esse é um momento propício, início de ano, você já deve ter feito isso, mas se fizeram, vamos fazer de novo. Vamos fazer uma avaliação sobre em que ponto nós estamos. Porque a fase de amadurecimento, a fase adulta da humanidade, envolve o desenvolvimento intelectual mais do que o desenvolvimento material. As preocupações mais com as questões espirituais do que com as questões materiais. Mas nós ainda não estamos lá. Mas nós podemos avaliar e verificar em que ponto nós estamos. Quando Jesus disse assim, batei e abrir-se-vos-á, batei a porta. Qual porta? Qual porta eu quero? Que porta eu quero? É uma portinha, um portão? O que eu quero para mim? Quais são as minhas expectativas para o ano? As minhas expectativas nascem da avaliação que eu fiz de tudo que eu tenho feito até agora. Só que quando nós paramos para avaliar, nós esperamos que os outros nos avaliem. E quando o outro avalia a gente acha ruim. Porque o orgulho não deixa, né? A nossa autoestima baixa não deixa que o outro nos avalie. Por isso que eu falo que o inimigo, a gente tem que entender o inimigo, porque o inimigo é o que fala as verdades, às vezes. Então, vamos aprender a fazer avaliação. Quando a gente fala avaliação, dá até medo, pensa que é prova de escola, porque a gente só aprendeu a avaliação, a prova, né? Aquela prova diagnóstica, ou então formativa, ou então somativa, onde você memorizava uma informação, o professor aplicava a prova para saber se você lembrava. E se você lembrava só a metade, significa que você tirava só a metade da nota. Então, vamos aprender diferentes formas de avaliar. Primeiro passo. Você é uma pessoa tradicional? Que só se avalia quantitativamente? Quanto eu ganhei ano passado? Quanto o meu faturamento aumentou? O meu salário aumentou? As minhas medidas aumentaram? Esse é o avaliador tradicional. Qual que é a sua nota? Na nota de 0 a 10, quanto você se dá? 5, né, Thierry? 5. Passando na média tá bom, né? Não precisa ser 10 em tudo. Às vezes você tira 10 no afetivo, mas está 0 no profissional, não vai passar. Mas se você tem 6,5 nos dois, tá bom, não tá? Então, se você se avalia assim, você é um avaliador tradicional. Então, você leva em consideração números, quantidade. E quem leva em consideração só quantidade, nunca está satisfeito com a quantidade. Então, deve repensar para pensar em qualidade. Mas aí tinha um grande pesquisador, pensador, chamado Jean Piaget, que ele desenvolveu uma teoria interessante que nos ajuda a avaliar. Já ouviram falar do construtivismo, né? Então, ele leva em consideração a construção que o indivíduo faz, que a criança faz no decorrer do processo, ou seja, enquanto ele aprende. Em que aspecto ele quer se melhorar, em que aspecto ele quer evoluir. Então, ele olha, observa, veja, bom, profissionalmente eu estou bem, afetivamente estou bem, mas religiosamente acho que minha ligação com o pai não está tão boa. Então, eu preciso crescer nesse processo. Enquanto eu cresço, eu me observo, eu me avalio o tempo todo e me interajo com as outras pessoas. Com isso, eu me construo e me reconstruo o tempo todo. Então, as pessoas, às vezes, que têm... A teoria é um pouco mais profunda que isso. Nosso tempo aqui não é restrito, mas podem ler sobre construtivismo. Então, quando você se olha no espelho,
e diz assim, minha vibração não está boa hoje, ou estou com uma vibração tão boa, estou até mais bonita. Né? Quando a gente está com a vibração boa, parece que o rosto se ilumina, não é? E aí você se melhora qualitativamente, se constrói e se reconstrói. Caiu, levanta. Errou, pede perdão. Não é? Está se sentindo só, abandonado? Peça ajuda. Aí você se reconstrói o tempo todo. Mas tem um outro pensador também, Vygotsky, que é muito interessante, que ele nos ajuda a avaliar. Ele dizia o seguinte, que você precisa se interagir com as pessoas, com o meio. Você não amadurece sozinho, você precisa das pessoas, precisa dos pares. Você, nesse aspecto, você pode até perceber se você amadureceu ou não, em comparação aos que estão do seu lado. Tudo bem, você pode até fazer isso. Só precisa ter cuidado, porque a grama do vizinho é sempre mais verde. O marido da outra é sempre mais bonito, mais rico, mais inteligente, mais elegante. No meu caso, que o meu supera todos ali. Ele está ali assistindo, ó, Emílio. Fala oi. Fazer palestra com ele assistindo não é fácil. Tem que me desdobrar. Tá vendo? Nesse exato momento, eu acabei de me comparar com ele. Quando eu faço isso, eu descubro que eu preciso estudar muito mais. Então, com quem você se compara? Com quem você interage? Agora, se você se compara com Jesus, aí você está no caminho certo. Porque a sua meta é Ele, seu modelo é Ele. Então, se interaja com Ele. Se socialize com Ele, trabalhe com Ele, estude sobre Jesus. Que aí você vai dar alguns saltos. Pequenos, mas saltos. Então, vou colocar um brasileiro aqui na história, né? Paulo Freire. Libertador, né? Problematizador, são termos que ele usava. Então, como é que eu vou me avaliar dentro dessa problematização? Quais são os problemas que eu tenho atualmente? A partir dos problemas que eu identifico, eu vou estudar para me melhorar. Então, meu problema hoje é falta de tempo. Então, eu tenho que me organizar. Eu tenho que priorizar o que é que significa qualidade de vida, qualidade de trabalho, qualidade de família. Então, eu priorizo. Isso é importante para mim. Isso não é importante para a minha evolução, então não vou fazer. Nesse atual momento. Então, a partir do momento que eu estabeleço metas, que eu identifico em que ponto eu preciso melhorar, onde eu preciso reduzir e onde eu preciso ampliar, a partir desse momento, eu começo a deixar bem claro o que eu preciso mudar e listo isso em papéis, longo, médio e curto prazo, e vou eliminando um por um. Sem me reprovar, sem me dar nota 0. Olha o que Jesus disse, vós sois deuses. E outra, tudo aquilo que nós pedirmos a Deus, Ele nos dará. Mas o que é que você pede? Porque às vezes você pede no ano ímpar, Ele só vai te dar no ano par. E às vezes você pede no início da década, e Ele acha que é melhor você receber no final da década, porque você ainda não está preparado para receber isso. Então vamos continuar pedindo. Quando eu digo assim, não é pedir coisas constantemente. É pedir proteção, pedir paciência, pedir forças, inspiração. Os espíritos estão, vou usar um termo aqui, os espíritos protetores estão doidinhos para nos auxiliar. E nós não contamos com eles às vezes. Eles não querem que nós sejamos pessoas passivas, à espera de tudo, com sonda nasoencefálica. Não. Nós precisamos, sim, da força, do trabalho, do ânimo, como eu falei logo no começo. Sem isso, sem essa força de trabalho, sem levantar de manhã, sem querer, a porta não vai se abrir. E aí nós temos que ter muito cuidado com as nossas incoerências de pensamento. Porque às vezes em casa mesmo a gente já boicota os filhos, transformando-os em não trabalhadores, não firmes. Isso acontece quando há incoerência entre os pais. Às vezes o pai diz assim, menino, levanta cedo, vai lá lavar o carro. Então a mãe fala, deixa ele, coitadinho, ele precisa dormir, ele chegou 4 horas da manhã, estava
na balada. Olha aí. Então, essa incoerência, às vezes, entre pai e mãe, faz com que o filho se acomode, ou a filha, né? Hoje os dois vão, né? Se acomode para o lado que mais favorece a ele. E aí, se não plantar, não colhe. Se não bater na porta, não abre. Se não querer, não acontece. Se não buscar, não acha. Mas isso é uma busca individual. O nosso trabalho enquanto buscador, enquanto lutador, enquanto pessoa que vai atrás, que tem ânimo, que quer transformar, que quer mudar, quer transformar a si mesmo, o nosso trabalho individual é muito pequeno, perto do que o grande Pai espera da humanidade. Então, o nosso crescimento não é sozinho. As pessoas que mais prosperam são aquelas que trabalham em favor de um círculo enorme ao seu redor. As pessoas que mais prosperam são aquelas que querem o bem do outro, que querem o cliente feliz, que não abrem mão, às vezes, das madrugadas para fazer um projeto novo, que se esforça continuamente e não diz assim, eu já passei dos 60. Não, pelo contrário, agora que a sua mente está brilhando. Pode ser que aos 70, aos 80, não exista a mesma força física, mas existe uma força mental poderosa. Ou então, às vezes, o contrário. Não, eu só tenho 20. Que isso? 20? Idade perfeita. Então, meus queridos, a partir do momento que nós tivermos essa consciência de que o nosso querer depende de nós, não existem portas fechadas para quem tem fé. Não existem portas fechadas para quem é humilde e se avalia o tempo todo. Não existem portas e nem portões fechados para quem sabe o que quer. Porque quem sabe o que quer se considera esse Deus, mas esse Deus na concepção que Jesus nos deu, de que nós somos parte dele, de que nós somos filhos dele, e que ele não nos negará absolutamente nada, a não ser que nós não saibamos pedir. Muita paz, que Jesus nos abençoe e que todas as portas se abram para vocês nesse 2014.